Quero liberar isso aí para o pessoal hoje. Então, vamos lá, ó. Então, estamos aí na nossa 8ª aula, né? Finalizando aí o curso de oração. E nessa aula nós vamos discutir sobre a oração pela esposa, orações do céu, orações versus mitos, oração versus Jó versus Moisés, oração versus viúva versus juiz e oração versus fim da disciplina. Então, vamos dar esses 6 pontos aí. Amém? Amém. Então, vamos lá. Oração pela esposa. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gênesis 25, 21. Esse é um grande exemplo na Bíblia, onde Isaac, como marido, sacerdote, responsável, líder da família, ele intercede por sua esposa, pedindo a Hashem, a Adonai, que a abençoe com o filho. Interessante notarmos que o Senhor ouviu a oração de Isaac. E isso ficou como um exemplo de que nós, como marido, eu que já estou casado aí há 13 anos, o Marcos já estava... Você estava casado o quê? Uns 52, Marcos? 53? Quase isso. Mas eu também eu fiz 13 anos. Eu faz 12. Vai fazer 12, 13 também. Mas, enfim, o meu deu 13 anos. Eu estou quase no mesmo. Eu estou quase no mesmo então, tempo de loucura que você. Isso mesmo. Isso aí. Eu sempre falo, casar é bom. Morrer apedrejado é melhor ainda, mas é bom casar. Mas muito bem. Morrer apedrejado é melhor. Mas sim, mas casar é bom. Agora, nós vimos aqui que Isaac orou pela esposa, nos dando esse exemplo. E é importante que nós, como líderes da família, nós, como perante Deus responsável diretamente pela nossa família, lembrando, quem pecou primeiro foi Eva. Mas o Messias, quando desceu no Éden, ele não diz, Eva, cadê você? Ele diz, Adão, cadê você? Porque Adão era responsável. Então, você vê Isaac usando essa posição dele como líder da família, como cabeça, e como um sacerdote, orando pela sua esposa. Meu cachorro aqui pulando aqui. E a Bíblia diz que, de fato, o Senhor o escutou. Então, é importante que a gente ore também pela nossa esposa. Lembrando que, uma vez que, sob o ponto de vista divino, é uma só carne, se nós oramos para El Shaddai abençoar a nossa esposa, automaticamente nós estamos orando para ele nos abençoar também. Então, temos que orar pela nossa esposa. E Isaac é um grande exemplo disso. Que ao orar pela esposa, o Senhor o atendeu. Primeiro, era uma oração justa. Segundo, era uma oração feita pelo marido em favor de sua esposa. Então, o Senhor atendeu. Foi 20 anos, não foi? Esse período? O quê? Foi um longo período que ele ficou orando, né? Para ela engravidar, né? Sim. Mas a Bíblia não fala quantas vezes orou, só diz que ele estava em oração. Mas não tem exatamente quantas vezes. Se ele usou todo esse período em oração, se ele fez uma oração, a Bíblia não é específica nesse sentido. Ela diz que ele orou por sua esposa e o Senhor atendeu. 44. Orações no céu. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Apocalipse 8, 2 e 3. 2 pontos nós vimos aqui. A importância de orar. Nossas orações estão registradas no céu. Segundo, a simbologia, que o incenso simboliza a oração. Assim como o sacerdote queimava o incenso no altar do incenso, na tenda do encontro, no templo também,
E isso era um suave cheiro a Adonai. Isso simbolizava as nossas orações, que devem chegar, simbolicamente falando, como um suave cheiro para Adonai. Mas para que as nossas orações cheguem a seguir essas regras que estamos ensinando nesse curso. Porque se as pessoas desrespeitam essas regras bíblicas, estabelecidas pelo Ruach HaKodesh e o Espírito Santo, lembrando que, apesar de muitos profetas e apóstolos participarem, a Bíblia só tem um autor, o Espírito Santo, que a revelou, de Gênesis a Apocalipse. Para que a gente tenha essa aprovação, para que chegue simbolicamente como um suave cheiro, precisa estar dentro das regras bíblicas, como nós estamos tratando desde a primeira aula. A vontade do Altíssimo, a permissão do Altíssimo, o tempo do Altíssimo, a forma do Altíssimo agir, respeitar o sim do Altíssimo na oração, o não do Altíssimo. Também regras bíblicas muito claras que a palavra de Deus nos diz, como pode ser interrompida nossas orações, a importância de orar em conjunto, e orar como igreja, e orar separado. São regras que não é criado da cabeça nossa. Pode observar que nesse curso, em nenhum momento nós estamos aqui dando a nossa opinião. Eu acho isso, isso, isso. A fé verdadeira, bíblica, a fé biblicista, não pode ser baseada em achismo, mas na sólida palavra de Elohim, na palavra de Deus. Então, aqui nós vemos 2 pontos importantes. As nossas orações estão no céu, chegam ao céu. Segundo, a simbologia dessa oração. Nossa oração tem que chegar com um aroma suave. Se nós oramos sem as bases bíblicas, sem as normas bíblicas, ela chega com um mau cheiro às narinas do Todo-Poderoso. Simbolicamente falando, essa é a verdade. Verdade. Oração versus mitos. Primeira coisa, nós temos que ver. Segura a imagem, a primeira imagem lá, Marcos. Vamos imagem por imagem. Primeira coisa que temos que ver. Ao longo da história, foi criado muitos mitos sobre oração. E nós precisamos fazer essas quebras de paradigma. Mas existe uma dificuldade muito grande, que quando uma tradição, um uso e costume denominacionalista, originado por uma denominação religiosa, se torna doutrina. Quando o que é pecado e o que não é pecado não é mais definido pelas sagradas escrituras hebraicas, pela Torá, o Tanaká, a Brit Hadash, a lei, os profetas e o Novo Testamento, a Brit Hadash, quando o que é pecado, o que não é pecado é definido pelo que esse ou aquele religioso diz, aí caímos nos dogmas religiosos, na teia dos mitos. Mas precisamos fazer essas quebras de paradigma. Então, vamos falar um pouco sobre alguns mitos de oração. Por exemplo, dizer que você orar com a Bíblia aberta, diante da Bíblia, a oração tem mais poder. É mito. Aonde está na Bíblia que se você orar diante da Bíblia, vai ser mais forte? Não estou dizendo que você orar com a Bíblia na mão é errado. Pelo contrário, eu tenho esse costume. Aqui em casa, quando eu vou orar, por costume, eu pego uma das minhas Bíblias, especialmente essa Bíblia aqui que eu ando, essa aqui é o meu xodó, mas como colecionador de Bíblia, tem várias. Eu gosto de estar segurando a palavra de Deus quando eu estou orando. Mas o que nós temos que ter em mente, o que é mito? Separar o mito da verdade. É importante fazer essa drenagem. O que é mito, o que é verdade. Então, é errado orar com a Bíblia aberta na frente nossa? Não. É errado orar segurando a Bíblia? Não. O que é errado? O que se torna mito? Quando eu falo que eu orar com a Bíblia aberta ou com a Bíblia na mão, a oração se torna mais forte. Aí é mito. Ou que tem que fazer isso. É mito. Então, nós temos muitos mitos ligados a isso. Marcos, está ouvindo? Tô. Eu achei que você estava caçando formiga. Não, a Duda estava aqui. Estava só... Tá. Prende a Duda no quarto, hein? Aí, então, nós temos que ter isso em mente. O que é mito e o que não é mito. Então, eu posso orar com a Bíblia aberta? Claro. Eu posso orar com a Bíblia na mão? Não tem nenhum problema. Desde que
eu não transforme isso numa doutrina. A Bíblia não diz que se você orar com a Bíblia na mão, a sua oração terá uma potencialização maior. A Bíblia não diz que se você orar com a Bíblia aberta vai ser melhor. Isso é mito. Mas existem pessoas que acreditam nisso. Ó, eu vou deixar a Bíblia aqui na frente, porque quando eu oro aqui diante da Bíblia, tem mais valor do que eu oro em outro lugar. Jonas orou dentro de um peixe. Neemias, como a gente viu, orou diante do rei, passando a taça, servindo o rei. Quantas orações em lugares atípicos que o Senhor escutou? Ana orou de pé na frente do templo. Não é necessidade disso. Vamos lá? Vamos. Outro mito. Acender uma vela. Tem gente que, assim, cria esses mitos. Inclusive, dentro do judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, tem esses mitos. Que se acender uma vela, é a cabeça de alguns rabinos extremamente ignorantes. Os talmudes têm o mesmo valor do que a palavra de Deus. E obedece mais à tradição dos rabinos, porque eles idolatram os seus próprios rabinos, são rabinos idolatrando rabinos, do que a palavra de Deus. Dão mais crédito no que o rabino interpretou do que na palavra de Deus diz. Lamentavelmente, no judaísmo ultra-ortodoxo e ortodoxo em geral, tem muito disso. Eles chegam a colocar quadro de rabino na parede para abençoar a casa. É uns idólatras debaixo de talit, teri, kepá. Mas, enfim, dizer que acender uma vela pode potencializar a oração. Isso é mito. Isso tem dentro do catolicismo romano, né? Isso tem dentro do judaísmo ultra-ortodoxo, ortodoxo. Marcos? Estou te ouvindo. Tá, você sumiu aqui? Não, estou te ouvindo, pode ir. Tá. Muito bem. Não me larga sozinho que não. Ah, estou te ouvindo. Cada 10 galardão eu vou dar meio para você. Vamos lá? Você quer dar uma pausa para jantar? Não, pode ir. Pode continuar. Tá. Outro ponto importante que tem muito em igrejas, as igrejas avivadas, assim por dizer, né? Que se a gente orar na ponta de um monte, né? Lá no monte vai ter mais potência. Claro que nós temos muitos exemplos de servos de Deus, o próprio Deus, o Shaddai, o Messias orou em monte. Mas isso não pode ser criado como uma doutrina. Eu não posso transformar a tradição em uma doutrina. Não. Orar no monte, a oração é melhor. Está mais perto. Então, se for assim, a hora que a gente estiver voando, aproveitar que o avião está bem alto, orar, né? Porque já está mais perto. Aqui nós temos um... Então, isso é mito. E hoje cultura, tem muitas igrejas que fazem isso. Levam o povo para o monte, porque lá a oração potencializa. Eu estou dizendo que é errado orar no monte? Claro que não. Mas também não é errado orar no abismo. Se eu estiver dentro de um submarino no fundo do mar, a oração vai ser a mesma se eu estiver no monte. Aqui tem uma cultura, o pessoal que pratica, né? Eu falo que acaba virando uma cultura, né? Como se isso fosse uma fonte de um poder maior, né? Você usar o monte, o lugar, né? Uhum. Na verdade, assim, é um retiro, né? Mas não que é uma... Não é errado levar o povo para um monte para orar ou levar o povo para um abismo para orar. O errado é dizer que aquele lugar vai potencializar a pregação, a oração. Isso é errado. Ô, Marcos, vamos dar um pause para você jantar, trancar tudo no quarto, depois nós recomeça, rapaz. Não, pode ir. Vamos aí. Você vai dar aula jantando? Outro ponto importante, que é mito. Dizer que você orar depois de tomar a Santa Ceia vai potencializar a oração. Não vai. Não vai potencializar a oração. Estamos desfazendo da Santa Ceia? Claro que não. Na Santa Ceia nós temos o pão, símbolo do corpo. Nós temos o vinho, símbolo do sangue. Nós temos o cálice, símbolo do sofrimento do Messias. Uma representação do Deus triuno. Mas é importante entendermos que dizer que se você orar na hora da Santa Ceia ou depois da Santa Ceia, isso vai potencializar a sua oração. Então, isso é mito. Orar com a Bíblia aberta, orar no monte com as velas acesas, depois que toma a Santa Ceia, só que são mitos que estão sendo introduzidos como dogmas religiosos,
dogmas religiosos e adentrando as igrejas como um câncer. E se a gente não começar a combater isso, daqui a uns dias nós temos gente pulando na igreja, desmaiando, acreditando em todo tipo de mito, como eu já vi pessoas fazer uma entrada cheia de flor, um arco de flor, e o pastor lá na porta, lá, aí a pessoa passa pelo arco, o pastor unge e diz, olha, aí você está potencializando a sua fé, a sua oração. Onde a Bíblia mandou fazer isso? Isaías 30, nós estudamos, ai do filho rebelde que executar um plano que não procede de mim. Onde está escrito na Bíblia? Que eu tenho que fazer um arquinho de flor, passar, ungir para potencializar a oração. E eu já vi isso em muitas igrejas. Então, nós temos que ter isso em mente. Na verdade, criam um amuleto, né? As pessoas vão criando amuletos, né? Exatamente. Vão se apegando. E se a gente não ensinar, eles vão abraçar esses amuletos. Vai se apegando nas coisas mundanas, né? Parece que só o simples fato de orar não é suficiente. Você tem que orar com algo a mais, né? Você precisa de Exatamente. Eles vão criando rituais sem base bíblica, sem autorização. Esse é o perigo, ó. Rituais que estão sendo criados sem base bíblica, sem autorização. Outra vez eu vi um lá, que você põe um nome, o pedido num papel, aí no retiro eles fazem uma fogueira, você joga lá, os pastores, os prefeitos de oram, e aí potencializa. Quem mandou criar esse ritual? Aonde tem na Bíblia para mim escrever o meu pedido num papelzinho, jogar numa fogueira, os líderes da igreja orar? E tem igreja fazendo isso, sem base bíblica. E o pior, tem muitos achando bonito isso. Ai do filho rebelde que executaram um plano que não procede de mim. Isaías 31. Que parte do ai as pessoas não conseguem entender? Quando eu pego mito, uso e costume, tradição humana e ensino como doutrina, eu levanto a ira de El-Shaddai. Eu não atraio a bênção dele. Eu levanto a ira dele. Tem muito líder religioso, pastor, presbítero, diácono e tudo mais, levantando a ira de Deus, jogando usos e costumes, tradições e mitos, chamando isso de sã doutrina. Esse é um perigo muito sério. E precisamos combater isso. A Bíblia diz que todo aquele que viver piedosamente segundo a Cristo será perseguido. Se você pregar a Bíblia como ela realmente posso garantir para vocês, você vai ter um monte de pastor correndo atrás de você, mas não é para te beijar, não, é para te bater. Mas essas coisas mundanas, né, elas nos cercam, né? As pessoas parecem que precisam confiar em algo visível, né? Parece que tem que ter algo visível para que elas confiem, né? Eu estou lendo um livro aqui sobre provérbios, né? E ele fala que sobre as duas perspectivas, a horizontal e a vertical. As pessoas conhecem a vertical, que é de Deus, mas na hora de tomar uma decisão, ela escolhe a horizontal, porque ela acha que ali ela tem mais segurança. Então, na verdade, não tem a confiança em Deus, né? Não tem a plena confiança. Exatamente. É a substituição, é substituir Deus por um placebo. Trocar Deus por outra coisa. Mas é. Tá? Outro ponto importante. Dizer que se você orar no dia da Páscoa, ou você orar no dia do Natal, vai ser uma oração mais forte. Isso é dogma religioso. Orar no dia da Páscoa, do pão ázimo, primícia, Pentecostes, trombeta, Yom Kippur, tabernáculo, não vai trazer essa oração mais forte do que você orar em qualquer outro dia. Então, ligar, não, quando você ora no Natal, não, no dia da Páscoa, não, se você orar no dia do aniversário da igreja, vai ter mais força. É mito, é uso, é tradição, é dogmas religiosos chamados de doutrina. Mas tem muita gente acreditando nessas bobagens. E a gente precisa fazer essa faxina. Alguém tem que fazer essa faxina, colocar essa sujeira para fora. Verdade. Senão é... Mas é hoje, né, Rodrigo? Eu converso com o pastor José, a gente fala... Hoje a gente tem muita mistura na igreja. Muita mistura, né? E aí a gente não consegue mais se selecionar, ter uma mesma direção, um mesmo pensamento. É por isso que, de vez em quando, nós estamos em divergência, né? Entre os próprios irmãos. Exatamente. Outro mito importante ser tratado. Orar com roupa especial. Estopa sacerdotal. Não. Quando você está orando de terno e gravata, potencializa a oração. É mito. Dizer que orar com essa ou aquela roupa. Então, se for assim,
Um paciente na UTI lá, que ele só está com aquele roupão fino, praticamente nu, deitado lá. Quando ele acorda e ora, não, tem que pôr terno e gravata. Pregar, tem igreja que tem um paradigma tão grande que para pregar tem que estar de terno. Terno não prega. Jesus não usava terno, então, mas é uma questão de tradição bíblica. Então vamos usar túnica, Jesus usava túnica. Então todo mundo aqui, até fica mais fácil a roupa, porque você pega um sacão grande, faz um buraco, 2 buracos com o braço, um para a cabeça e pronto. Fica até mais fácil. É mais barato, mais em conta. Mais em conta. Outro mito, orar dentro da igreja. Veja bem, isso aqui é muito importante. É lógico, como a gente já estudou, a igreja, e igreja, né, somos nós, como está lá em Hebreus, que Cristo, em sua casa, a qual a casa somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Rocha Kodesh, o Espírito Santo, tabernaculou em nós, fazendo de nós o seu tabernáculo. Mas o salão é onde reúne a igreja. Dizer que se você orar dentro do salão vai ter mais força do que fora. É mito, mas tem gente que acha isso. Não. Se você orar dentro do salão onde a igreja reúne, ali tem mais potência. Então, quer dizer que se você estiver lá fora, a oração tem menos força. É mito. Vamos lá. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos. Da onde vem esse mito? Vamos ler o versículo. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. 2 Crônicas 7, 15 e 16. É inegável que na antiga aliança, Deus falou que se orasse ali no templo, ali diante, naquele local que ele escolheu, o Senhor o ouviria. Mas o próprio Messias diz que nem no monte, nem no outro. Mas o Senhor procura aquele, o Pai Celestial procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Paulo diz, como a gente ensinou nas outras aulas, orar em todo lugar. Jonas orou dentro do peixe, Neemias diante do rei, Daniel orou lá na Babilônia, sendo escravo na Babilônia. E a oração tinha a mesma força. Então, é mito dizer que orar dentro do salão onde a igreja reúne vai ter uma potencialização. Muitas vezes, o líder religioso cria esse mito para prender as pessoas ali. Mas a gente tem que prender as pessoas com a palavra de Deus. A ovelha deve ser segurado pela qualidade do pasto e não por medo do pastor. Qualidade do pasto. E não por manipulação do pastor, mas pela qualidade do pasto. E quando a gente fala de qualidade de pasto, é qualidade de ensino. Ensinar corretamente a palavra de Elohim, que está faltando muito. Outro mito. Orar com o crucifixo pendurado. Não. Se você, na hora de orar, se você tiver com o crucifixo, aí potencializa. É mito. Então, orar depois da Santa Ceia vai ter mais força, mito. Com a Bíblia aberta, com a Bíblia na mão, mito. Dentro do salão de reunião na igreja, mito. Com determinadas roupas, especial, sacerdotal, mito. Orar com um crucifixo pendurado, mito. E tudo isso começa a fazer parte do dia a dia de muitas igrejas e vai indo. Quando a pessoa vê, porque Satanás, com seus xadrez, seus demônios, eles não vêm dizer que não existe fé. Eles vêm distorcer a fé. Então, o que eles tentam é distorcer, transferir a palavra de Deus para mito, para dogmas religiosos, uso e costume. É isso, é distorcer a fé. Então, ao invés de ele dizer que não existe fé, ele apresenta uma alternativa, uma fé alternativa, uma distorção daquilo que é fé bíblica, biblicista. Na verdade, né, Rodrigo, não entende que Deus sonda o coração, né? Ele sonda, né? A nossa mente, o coração, nosso pensamento. Então, não adianta você ter um amuleto, mas seu coração, seu pensamento está distante, né? Na oração, né? Exato. Exatamente. Deixa eu ver. Oração versus Jó versus Moisés. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. E não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram.
Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó 42, 8, 9. Isso é uma coisa muito importante. Deus aceita a oração de qualquer pessoa? Não. Olha o que Deus falou. Eu só vou curar vocês se exclusivamente, somente Jó orar. Podia qualquer outra pessoa orar, não escutaria. E isso existe. Por exemplo, especialmente com pastores que trabalham na área de antropologia, de tribos indígenas. Quantas vezes nós vimos depoimentos sobre isso? De o filho do índio lá, o filho, às vezes, do pajé está doente, muitas pessoas, até outros evangélicos lá, orar, não curar. De repente vai um pastor específico que Deus quer que prega para aquela aldeia, ele ora, cura. No hospital, eu trabalho na área hospitalar. Quantas vezes eu já vi dizer, falava, olha, eu passei a frequentar essa igreja, porque eu estava enfermo, muitas pessoas veio orar, não aconteceu nada, mas veio um pastor, orou, e eu me senti melhor, e através da oração dele, eu fui para a igreja dele. Então, Deus usa isso. Deus quer que a pessoa vá para determinada igreja. Deus pode fazer com que todas as outras pessoas que oram não funcionem, só aquela pessoa. Veja bem, Deus diz só se Jó orar por vocês, não outro. Então, é importante entendermos isso. Vamos lá? Vamos. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, cura. Números 12, 13. Observe bem. Miriam é punida com a lepra. Arão está desesperado, porque eles erraram contra Moisés. E Deus deixou claro que Moisés tinha que orar. Ou seja, Miriam falou mal de Moisés, fez um motim junto com Arão contra Moisés, e ela só ia ser curada se Moisés orasse. E Moisés teve que orar. Ou seja, podia todo Israel se pôr de joelho. Tinha que vir da boca de Moisés. Então, Deus escuta qualquer pessoa? Não. Tem determinadas enfermidades que Deus determina que determinadas pessoas têm que orar para curar. Muito bem. Isso aconteceu com Abraão também, né? Foi com Abimeleque ou Melquisedeque? Que ele, quando Abimeleque, daí ele, só se ele orasse, Abraão orou. Isso, tem vários, na verdade, tem vários exemplos. É que eu não coloquei todos aqui porque eu estou pensando em passar o Natal, a Natal amanhã-noite. Senão a gente ia ficar até o Ano Novo. Oração da viúva versus juiz. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça com os escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Lucas 18, 4, 7. Olha, quando o tema é oração, esse é um dos textos que eu mais vi ensinar errado. Veja bem, se tem um texto que eu já vi ensinar errado, esse aqui. Essa parábola aqui foi uma das que eu mais vi ensinar errado. Inclusive, não faz muito tempo que a minha esposa estava ensinando errado isso aqui, pessoa ensinando aqui, minha esposa ficou me segurando no banco, eu estava tremendo. Mas, enfim, vamos lá. Quando eu leio essa parábola e digo, ó, tá vendo? Se você tem um pedido, você tem que insistir. Não é o que a parábola diz. Nós temos que entender que diz que a viúva tinha um pedido, e era o pedido dela, era um pedido correto. Ela queria que fosse feita justiça. E aí ela insistiu, até que o juiz cansou e julgou a coisa dela. E ele diz assim, faça. Ou seja, se você tiver 100% certeza que o teu pedido é justo, a parábola, mas se você está pedindo uma coisa para Deus, a resposta é não. Você está pedindo uma coisa para Deus, a resposta é não. Está pedindo para Deus a resposta é não? Avalie.
E se o que você está pedindo é injusto? Se você que está pedindo não é a vontade dele, não é a permissão dele, não é a forma dele agir. Ah, não, eu já vi pregação assim. Está vendo? Está aqui. A parábola da viúva. Se você tem um pedido, não desista de insistir. Não desista de pedir. Não, não é assim. Não é isso que a parábola diz. Se você está pedindo algo e Deus está sempre falando não, reavalie. Porque aqui ele está dizendo para você insistir se o teu pedido for justo. E se o seu teu pedido é injusto? Você insistir num pedido injusto, você vai atrair a ira de El Shaddai, não a bênção de El Shaddai. Veja bem, se eu tenho certeza que o meu pedido é justo, a parábola que se aplica. O juiz estava errado no julgar. A viúva estava certa, justa em insistir. Um pedido justo. E dentro disso, ótimo. É que deu uma travada, que o nome da internet está terrível. Muito bem. Minha internet está internet Neumar, cai, toda hora caindo. Mas, enfim, então, se o pedido for justo, aí sim. Aí eu devo insistir. Mas veja bem o perigo. Se eu estou insistindo num pedido injusto e erradamente baseado nessa parábola aqui da o juiz e a viúva, consequentemente, eu estou atraindo a ira de Deus. E, lamentavelmente, em muitas igrejas, isso é ensinado. Está lá, não, você pediu muito tempo uma coisa e Deus não atendeu, volte a pedir. Está aqui, insista. Como? Não é essa a interpretação. Você está falando da pessoa insistir num pedido que ela desistiu, e se for injusto? Na verdade, eles pulam a parte da justiça, né? É um pequeno detalhezinho, sabe? É o que acontece com uma teologia gentia vazia das leis judaicas. Eles esquecem alguns detalhezinhos, tipo amor, justiça, base bíblica, regra bíblica da oração. Esses detalhes eles esquecem. Então, vamos lá. Oração versus fim da disciplina. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. 1 Reis 13, 4, 6. Aqui nós vimos a oração. Está ouvindo bem, Marcos? Estou ouvindo. Pode falar. Está ouvindo bem? Estou. Marcos, está ouvindo? Estou ouvindo. Aqui nós vimos a oração, ótimo, a oração dando fim à disciplina. Ou seja, a Bíblia se trata esse homem apenas como um homem de Deus. E a Bíblia diz que Jeroboão estava cultuando deuses. Então, esse homem de Deus falou isso. E quando ele apontou a mão para o homem de Deus, o braço dele paralisou. E somente se o homem de Deus orasse, o braço dele recolhia. E ele pediu, por favor, ora por mim, porque meu braço não recolhe. E o homem de Deus orou e deu fim. Assim, é uma disciplina. Às vezes, o irmão está passando por uma disciplina. Ele fez algo errado, ele está desviado, e Deus está disciplinando. E se ele humildemente, veja bem, Jeroboão estava completamente errado aqui, em idolatria e tudo mais. Mas naquele momento,
ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que aquele homem era um homem de Deus, ele pediu com humildade que orasse e isso deu fim à disciplina após a oração. Então, uma oração pode dar fim a uma disciplina. Então, a pessoa está debaixo de uma disciplina divina. É importante pedir oração. Eu sou assim, quando Deus manda uma disciplina, eu já coloco as igrejas do Paraná inteiro orando, Mato Grosso do Sul, meus amigos, falam, vamos orando, porque eu não gosto de disciplina. E todo mundo em joelho, até parar. Não, e o duro é a pessoa reconhecer que ele está passando por disciplina, né, Rodrigo? Esse é o mais difícil. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. A pessoa ir na igreja lá, por isso que eu fico com o pé atrás. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 11. É muito importante isso. Nenhuma disciplina no início parece ser boa. Por exemplo, quando um pai pega uma chinela, que a Bíblia manda que disciplina com a vara. Hoje não faz mais isso, a maioria das vezes, mas tem que fazer. É o que a Bíblia manda. Mais importa obedecer a Deus do que o homem. Dar uma varadinha nas pernas do filho faz bem, que é o que a Bíblia mandou. Então, o pai dá uma chineladinha no filho. Você acha que o filho gostou naquela hora? Claro que não. Tira o celular dele, o computador, no final, isso vai educá-lo. No final, isso do egocentrismo, a gente não vê pessoas reconhecendo disciplina. Você pode ver no testemunho. As pessoas vão dar testemunho. Alguém chega lá e diz assim, olha, gente, eu andei pecando demais, Deus está me disciplinando, eu quero que todo mundo ore por mim. Não, eu estou passando por provação. O cara pode ter feito a coisa errada que for. Ele nunca está debaixo de disciplina, sempre provação. Eu falo que eu tenho a vantagem que eu não passo por provação, porque não dá tempo. Porque cada vez que Deus vai me aplicar uma provação, tem 10 disciplinas para me aplicar. Não dá tempo. Não dá. Vou aplicar uma disciplina no Rodrigo, mas tem mais provação ainda para ele. Eu vou tomar uma aprovação, mas tem disciplina. Eu tenho tanta disciplina para ser aplicado que não dá tempo de aplicar a aprovação. Vou passar pela vida sem nenhuma aprovação. Pela quantidade de disciplina que tem que ser aplicada. Ainda vai ficar para trás, hein, algumas pendentes. Muito bem. Muita misericórdia, né? Senão nós estamos perdidos. Olha, duas coisas eu agradeço. A misericórdia de Deus e os batistas não serem oniscientes. Mas muito conforto. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Provérbios 9, 8. A Bíblia nos desestimula a repreender o tolo. Se você está diante de uma pessoa tola, não repreenda ela. Porque se você repreender o tolo, ele vai se tornar o seu inimigo. Mas se você repreender o sábio, ele vai se tornar mais sábio. Então, tem irmão na igreja que não adianta chamar atenção. Se você chegar nele, abrir a Bíblia e dizer, meu irmão, você pregou um negócio aqui assim, assim, mas biblicamente não dá certo. Ele vai se tornar seu inimigo. É bom nem falar. Se repreender o tolo, ele vai se tornar seu inimigo. Eu já tive casos assim. Eu chamar um irmão para conversar, falar, irmão, com todo amor, você pregou isso aqui, mas olha bem o que a Bíblia diz. E esse homem virou a cara comigo. Ficou bravo. Aí eu lembrei, errado está eu, Provérbios 9, 8. Repreenda o tolo e ele se tornará seu inimigo. Repreenda o sábio, ele se tornará mais sábio. Então, a pessoa que resiste à disciplina, ele é um tolo. Eu, particularmente, sou da seguinte forma. Se uma pessoa ensina a Bíblia errado e eu vejo que ele tem sabedoria, e essa sabedoria, logicamente, vem junto com humildade, eu tenho coragem de chamar ele à parte e ensinar. Mas, como a maioria das vezes eu vejo um grau muito bom de tolice, eu não ensino. Falo, não, meu filho, eu não vou querer criar inimigo. A Bíblia diz que você ensina, se repreender o tolo, ele vai se tornar seu inimigo. Eu não quero inimigo. Rodrigo, fechamos mais uma aula aí. Muito bem. Então, vamos baixar aqui, daí vamos fechar mais uma aula. Isso. Vou Falou. fechar aqui.